agradecendo pela presença de vocês. Boa tarde, Celso, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Aos ouvintes da 104 FM, o nosso abraço. Boa tarde, Paulinho, obrigado pela presença, como vai? Obrigado, Diego, agradeço o convite, né? Um abraço a todos os ouvintes da 104. Estamos aqui para atender as solicitações aí do... Opa, vamos começar falando dessa comissão, Paulinho. Você é o representante da prefeitura. Fala pra gente como é que surgiu essa iniciativa, quem é que está envolvido nessa comissão e qual o objetivo dela. Conta pra gente. Bom, a comissão nasceu por intermédio do Departamento do Arquivo Geral, né? Gostaria já de deixar os meus agradecimentos ao secretário municipal de administração, Fernando Rampazzo, Marina Belei, nossa secretária de comunicação, e o nosso prefeito municipal, que concordaram com a ideia, através do arquivo, fazer um levantamento de fatos históricos, dados palpáveis, né, para a gente juntar no acervo do arquivo municipal, que é pertinente também à Secretaria de Administração. Junto com isso, não adianta só o poder público em si levantar suas informações ou eu. Se nós temos os memorialistas que são competentes para isso, né, fizemos o convite para eles, onde recebeu o convite ali o Celso Prado, Dona Junco Sato Prado, Geraldinho Vieira Martins Júnior, professor José Magali Ferreira Junqueira e o Edilson Arcolese Ramos de Castro. Todos já se prontificaram a servir a essa comissão e já tem dado muitos bons resultados. Quais são esses primeiros resultados? O que já houve reuniões e quais que são os primeiros projetos, há projetos específicos ou a ideia é fazer uma catalogação do material levantado pelos pesquisadores? Conta pra gente aí, Paulo. Sim, já houveram 2 reuniões, né? A primeira de maneira informal, onde os próprios membros se indicaram, né? Não foi eu, o poder público, a administração que escolheu os membros por si só se escolheram, né? E ficou uma equipe de ponta, muita responsabilidade. Depois nós tivemos uma segunda reunião, já com a participação da Secretaria de Cultura, onde já teve a troca mútua de informações para correções, no caso da Praça Coronel José Eugênio Ferreira, é isso, Celso? Isso, exatamente. Sim. Né? Já começou a troca mútua, assim, de muito proveito, né? Deixo aqui para ressaltar, a comissão, ela se vale pelos nossos memorialistas. Eles é quem tem as fontes palpáveis pro fundamento de tudo isso. Meus agradecimentos para eles, sem dúvida, são eternos, a todos eles. Ô Celso, há alguns meses a gente fez uma entrevista aqui que repercutiu bastante, em que nós falávamos justamente da importância de se resgatar, né, a história verdadeira, digamos assim, de Santa Cruz, mas também fazer com que essa história verdadeira seja contada, ela seja a história oficial do município, já que há subsídios, indícios, há provas documentais que vocês levantam já há tanto tempo. E de lá para cá, me parece que esse assunto repercutiu bastante, né? Qual a importância, por exemplo, de uma ação como essa que tem sido desenvolvida em Santa Cruz, da qual você e outros colegas pesquisadores fazem parte? Qual a importância de uma comissão como essa e de que forma vocês pretendem trabalhar? Bom, o primeiro ponto, Diego, foi o nosso contato com a Secretaria de Cultura, né? Ela reconhecendo pontos necessários e se prontificando a correções, inclusive, né? Mantendo a placa antiga, no caso do memorial, aos expedicionários, e com uma placa ao lado, né? Fazendo como se fosse uma errata, colocando os filhos da terra e os homenageados por Santa Cruz do Rio Pardo. Isso daí foi de muita importância. Eu fico muito sensibilizado com esse posicionamento do secretário da Cultura, e a quem nos agradecemos aqui. Aliás, só para contextualizar, Celso, para quem não ouviu à época a entrevista, a gente falava sobre novos fatos levantados por você, pela Junco, sobre quais santacruzenses de fato teriam ido à Segunda Guerra Mundial, né, partindo de Santa Cruz, e de que haveria divergências, haveria incorreções nos homenageados no tal monumento da famigerada Praça dos Expedicionários, que não é esse o nome verdadeiro da praça, como é que é mesmo? Vocês Coronel José Eugênio Ferreira. Exatamente. E essa saída, essa solução encontrada seja pela administração, pela cultura, me parece correta. E eu acho que você concordou também, né? De você preservar o monumento, porque ele também é um recorte de uma época, né? E mais deixar claro, através da tecnologia,
o acesso às pessoas à informação correta. Me parece que foi uma solução adequada, né, Celso? Foi maravilhosa Sim. a solução. Então, já ninguém vai mais aprender errado, Exatamente. nem vai ensinar errado, né? Então, os expedicionários que não nasceram em Santa Cruz vão ser homenageados, continuam sendo homenageados. Sim. O Edson, que é de Paraguaçu, o Edson de Lima Brochado, que é de Paraguaçu, e o José, que é de Chavantes, continuarão da mesma maneira homenageados em Santa Cruz do Rio Pardo, apenas com essa errata. Eles não são naturais de Santa Cruz do Rio Pardo, mas são homenageados porque Claro. tem famílias em Santa Cruz do Rio Pardo. Isso foi ótima solução. Aliás, vamos falar especificamente sobre a praça, então, Paulinho. Como é que vai funcionar essa errata? Digamos assim, a praça está ficando bacana, revitalizada, e o monumento, aliás, que foi inaugurado na gestão de qual prefeito mesmo, Celso, aquele monumento? Do Carlos Queiroz. Dos Carlos Queiroz, né? Esse monumento vai ser mantido, e de que forma essa correção, digamos assim, ela vai ser presente no monumento? Conforme nós levantamos nessa segunda reunião, juntamente com a comissão, né? Na presença do Celso, da Junco, o Geraldo e do Arcolese, vai se fazer a correção por intermédio de 2 placas. A primeira parece que vai retratar o assunto da guerra, não é, Celso? Exato. E depois o segundo assunto vai fazer uma breve biografia, né, conforme a cultura passou Sim. as informações, né, que isso já é da competência do nosso Perfeito. secretário de Cultura, né? E depois uma possível errata, ou digamos assim, uma retificação, né? Sim. Que vai constar aí as novas descobertas. A comissão já tem levantado novos nomes, que está sendo apurado pelos nossos memorialistas, né? Mas nesse sentido, digamos que a parceria e a troca realmente mútua entre a comissão e a secretaria está funcionando. Eles tiveram acesso ao projeto por intermédio do secretário Fred, do projeto de como vai ficar a praça, como vai ficar o memorial, seus adendos, suas placas, não é, Celso? Exatamente. Então, realmente um projeto Origina, inclusive, as grafias, os nomes. Importante, né? importante. o processo tá realmente, o projeto está muito bonito e a comissão nesse ponto já aprovou. Agora a gente vai colocar primeiro para corrigir as informações, para a gente ver como é que vai ser. E para além da atuação na praça que está sendo revitalizada, em que outras frentes essa comissão já está atuando ou vai atuar? Deixa bem importante destacar, Claro. que a prefeitura já iniciou a gestão documental para a gente poder Isso. chegar lá, o Vamos lá. entendimento Uhum. do porquê também pelo Arquivo Geral de Administração. O levantamento Aliás, dos dados... o que é o Arquivo Geral da Administração? O Arquivo Geral é o departamento que faz a guarda de todo o acervo da máquina referente ao Executivo. Perfeito. Né? Os documentos que geram, enfim. E a administração entendeu que era necessário fazer a gestão, e ali eu, enquanto coordenador do departamento do Arquivo Geral, iniciamos esse processo junto com o Fernando Rampazzo. E nesse levantamento eu vi a necessidade de ter a parte histórica agregada ao arquivo. Afinal, é o arquivo, né? Claro. Onde os nossos membros aí da comissão prontificamente se levantaram. E no caso você falou do trabalho aquela hora, de como que a gente planeja os trabalhos, por indicação dos nossos membros, né? Eu estou aqui totalmente à disposição deles, 100%, e o que eles falam para mim é a regra, né? De se criar o nascimento do município, a parte documental. Entendi. O Celso, ele é fantástico com documentos. Geraldinho Vieira Martins, o Celso Junco, né? Um adendo muito importante, Sim. né? Na Aham. pesquisa documental. O Geraldo Vieira Martins, ele tem a parte de genealogia, o Arcolese com registros fotográficos, né? E o professor Magali Junqueira, riquíssimo na parte escrita, que tem também todos esses conteúdos, né? É onde está fazendo aí, agregando, e acredito que está funcionando muito bem. Aí, nesse sentido, há um tema polêmico justamente sobre o momento de fundação, de surgimento de Santa Cruz do Rio Pardo. Polêmico assim, o Celso, ele tem a gente já fez matéria sobre isso, né? Eu digo polêmico porque há uma versão oficial que não condiz com a posição de quem pesquisou mais a fundo recentemente. Certo. Nós podemos ter uma versão definitiva, digamos assim, dessa história do surgimento de Santa Cruz do Rio Pardo a partir do trabalho da comissão. Esse faz parte dos objetivos dessa comissão, tocar nesse assunto, definir quando começou, quem foram os fundadores de fato. Isso está no escopo, digamos assim, da comissão? Sim, faz parte, porque se a comissão ela apontar, não é por bel prazer, Claro. até porque o título fala que ela é comissão de resgate histórico, documental e fotográfico, né? Sim. Todo o princípio
tanto do aceite que eles aceitaram é porque se trata de cunho documental, né? Claro. Não é parâmetro por via de regra, ouvi dizer nada disso, né? Se Não ela, é se ela narrativa, detectar, é pesquisa documental. Não, é pesquisa documental, né? Se ela detectar que sim, a gente vai oficiar aí as secretarias ou enfim os órgãos competentes, no caso a própria prefeitura, se ela pode sanar esse problema, Sim. né? Os levantamentos com certeza serão passados adiante. É importante isso, Celso, na sua opinião? Sim, é importante. Junco e eu nos dispusemos a oferecer ao arquivo todos os documentos pertinentes desde a origem de Santa Cruz do Rio Pardo até o governo do prefeito Diego. Somente documentos e Sim. todos os documentos. Vocês vão ceder esse material todo? Já estamos cedendo, estamos colocando Bacana. à disposição e a comissão vai julgar aqueles que são Claro. realmente, que às vezes eu posso pensar uma coisa Perfeito. e não sei aquilo, né? Então os documentos, a maioria manuscritos, certo? E uma outra grande parte de uma escrita antiga, e será tudo colocado à disposição, desde as terras de Santa Cruz, as primeiras fazendas, como é que dividiu o patrimônio, como é que se falou a primeira vez de Santa Cruz do Rio Pardo, os primeiros nomes que surgiram em Santa Cruz, tudo documental. A comissão vai analisar e vai extrair aquilo que for importante para a formação de uma história real de Santa Cruz do Rio Pardo. Muito bacana. Registrar aqui a participação dos ouvintes, algumas mensagens chegando no WhatsApp. Pessoal dando boa tarde pra gente, ó, o João Bianchi ligado no programa. Também aqui, deixa eu ver, a Alina Giovana mandando boa tarde. Parabéns pelo programa, muito bom. Quem mandou aqui também é o Emerson Cunha. Alô, Diegão, hoje teremos mais uma aula de história de Santa Cruz. Grande Celso Prado, mestre, é o Shell ligado no programa. Nosso amigo Renato, boa tarde, Diego. Gostaria de parabenizar o fato de que pela primeira vez as pessoas que estão à frente da administração pública reconhecem e convidam o Celso Prado, a Junco e outros, né, pesquisadores a participar de todo esse processo. Parabéns à administração, enviado pelo ouvinte Renato. Eu quero aproveitar a presença do Celso também, para além dessa comissão, e parabenizo, eu endosso o parabéns aqui dado pelo ouvinte à administração e ao governo do Diego nesse caso, e espero que frutifique realmente essa comissão para fazer as devidas correções né? necessárias e também divulgar isso. Não basta, muitas vezes, não basta descobrir, é importante que se dê visibilidade a esse conhecimento para que sobretudo os mais jovens, as novas gerações conheçam e passem isso adiante. Além dessa comissão, eu quero conversar com o Celso Prado sobre uma proposta que também está acontecendo no Legislativo, de um resgate da história do Poder Legislativo de Santa Cruz do Rio Pardo. Eu sei que você e a Junco também estão envolvidos. Explica pra gente, Celso. Bom, Diego, primeiro agradecer as mensagens, né? E dizer também e pedir ao público que nos ouve com relação a documentos que porventura possuam em família. Exemplo, um parente que foi à guerra, um parente que foi soldado constitucionalista, que às vezes foge do nosso conhecimento ou da nossa pesquisa, né? Então nós sabemos que tem pessoas em Santa Cruz que têm ou podem ter parentes que foram para a Segunda Guerra Mundial, pessoas que lutaram na Revolução Constitucionalista. E outros documentos também, que é muito importante para a gente, não importa que seja exclusivamente de Santa Cruz do Rio Pardo, pode ser de outras regiões também, inclusive de Paraguaçu Paulista, aonde também eu estou prestando um auxílio nesse resgate também cultural daquele município. Questão da Câmara Municipal, e nós queremos agradecer ao presidente da Câmara, que nos convidou a apresentar alguma coisa inédita para se colocar no saguão da Câmara Municipal. Nós conseguimos a fotografia, endossada inclusive, do primeiro presidente da Câmara Municipal no período republicano, que é o reverendo padre Bartolomeu Comenale. Então temos uma foto colorizada dele, em bom tamanho, uma foto antiga, evidentemente, com algumas quebraduras na ponta, mas que vai dar para se restaurar tranquilamente. Além disso, também a carta do padre Figueira, que vai ficar exposta com a transcrição
na biblioteca da Câmara. Bacana. Além disso, nós vamos passar todos os documentos camarários, até onde possível e de nosso conhecimento, das câmaras municipais, das legislaturas, desde 1876. As brigas que aconteceram, os documentos que foram perdidos, depois recuperados, o momento político brasileiro que influenciou em diversas legislaturas santacruzenses. Isso era tudo registrado em atas, principalmente, Celso, ou outros tipos de documentos? E veja bem, nós temos atas, sim, nem todas, certo? Mas algumas atas foram transcritas por jornais da capital, na época, e também pela Assembleia Legislativa Provincial da época, né? Então, por exemplo, a primeira Câmara, nós chegamos à conclusão e nos empenhamos nisso através de jornais da época, de 1875, 76, e por documentos do acervo da Assembleia Legislativa, aonde assinam os eleitos santacruzenses da época. De quando é registrada a nossa primeira configuração de Câmara Municipal? Em 1876. A primeira eleição foi em 1875 para o Juizado de Paz. Sim. Mas por uma briga entre Santa Cruz e o município mãe, que era a comarca lá, Lençóis Paulista, então atrasaram a eleição e, de repente, aquela eleição que elegeu os nossos primeiros juízes de paz precisou ser desfeita e uma nova eleição aconteceu aí juntamente com a Câmara Municipal em 1876. E explico por quê. O Juizado de Paz é que preparava a junta paroquial para as eleições que seriam realizadas, as primeiras eleições santacruzenses. E é importante também explicar, né, Celso, que o papel dos poderes constituídos, ele foi mudando ao longo da história. A Câmara tinha uma outra... A Câmara que mandava em determinado momento, praticamente. Sim, ela era a autoridade máxima. A autoridade era a Câmara, e não a figura Câmara, do prefeito, através do presidente da Câmara, né? Sim. E ele que era o poder executivo, era o próprio presidente, né? Da Câmara. E ele tinha ali alguns funcionários remunerados, o vereador não ganhava, mas os funcionários ganhavam, então ele tinha procurador, ele tinha o arruador para fazer as ruas, né? Tinha o pessoal da limpeza pública e uma série de outros cargos que já foram existindo. As primeiras reuniões de Santa Cruz camarárias, elas recebiam a orientação da Assembleia Legislativa, que era lógica também. O nosso primeiro código de postura foi adaptado do Código de Postura de Lençóis Paulista, né? Sim. Então é bastante interessante. Isso. Fazendo aqui uma pergunta, mas também um tom até para descontrair, hoje na nossa cobertura de imprensa, jornalística, a gente trata muito de Câmara Municipal. E aí sempre surge a discussão, olha, tem muita confusão na Câmara, debates muito acalorados, muita confusão, sempre tem um rame-rame acontecendo. Você conhece a história, em algum momento, Câmara Municipal de Santa Cruz já foi tranquila? Porque me parece que a regra sempre foi confusão, né? A exceção é paz, né? Brincadeira à parte, né, Celso? Eu já contei aqui uma vez, a primeira eleição de Santa Cruz foi tão acirrada que o governo de São Paulo precisou mandar a polícia para cá. Só isso. E a polícia daqui prendeu a polícia de lá. Que história é essa mesmo? Você já contou, que repete essa história pra gente mais detalhada. Aí os soldados vieram, se apresentaram no quartel, né? E de imediato lhes foi dado voz de prisão e eles foram presos, somente liberados após os resultados da eleição. A polícia de São Paulo veio para cá. E a polícia daqui prendeu a polícia de São Paulo. Aqui houve uma ordem da nossa autoridade e prendeu os policiais. É isso. A segunda eleição, Diego, também foi homérica, vamos dizer assim. A Câmara os conservadores, eles não... Aqui, para fazer a Câmara Municipal, aquela parte da junta paroquial que preparava as eleições, ela dependia do governo que estava na província. E em 1879, os liberais tomaram o poder em São Paulo e eles que indicavam as autoridades municipais, indicavam os cargos, né? E foi indicado para a junta paroquial o juiz municipal, que morava em Santa Cruz, o delegado de polícia,
promoveram um subdelegado a delegado para fazer parte da junta e ficou só o padre do lado conservador. Aconteceu que, de uma certa maneira, os conservadores descobriram que a ausência do juiz municipal naquele dia e também do delegado de polícia, que foram receber ordens lá em Lençóis Paulista. Tava desprovido de proteção. Não, ali. Entraram ali, fizeram novos livros, excluíram quem tinha que excluir, mandaram quem tinha que ir e vamos ganhar a eleição, vamos ganhar. Mas houve um senão. O coronel Batista, ele descobriu esse ardil, né? E o que ele fez? Ele invadiu Santa Cruz com mais de 100 homens. Meu Deus. Invadiu a igreja, inclusive, e pegou lá o juiz municipal, pegou o delegado, chamou a atenção dos dois, deram um tiro na praça, atemorizaram todo mundo, refizeram os livros e os liberais ganharam a eleição. Essa foi a segunda eleição em Santa Cruz. Segunda eleição em Santa Cruz e vem outras aí, depois nós vamos chegar lá. Em que ano foi a segunda eleição? Em 1880. Tá vendo, gente? Vocês achando que os bate-bocas no Facebook estão muito acalorados entre os políticos. A história tá aí para nos mostrar que muitas vezes ela é cíclica, ela se repete, né? Não tem uma se repete como tem uma expressão, né? Se repete como ver farsa, eu não lembro o nome, enfim. Estamos aqui hoje falando um pouquinho de história de Santa Cruz, em especial recebendo o nosso amigo Paulinho Carvalho, da Secretaria de Administração. A gente falou no início da entrevista sobre uma comissão sendo montada em Santa Cruz, junto com memorialistas, pesquisadores, para fazer um resgate bibliográfico, fotográfico, da história, de fatos importantes da história de Santa Cruz, eventualmente para fazer algumas correções e também para tornar público, divulgar, reverberar todo esse conhecimento que tem que chegar para as pessoas. Imagino que a comissão vai ter um papel importante nisso. E é sobre este tema que nós falamos também agora. E junto com ele, Celso Prado, esse já é colaborador aqui de longa data do programa. Celso e Junco, que fazem um trabalho importantíssimo de resgate histórico, preservação da história, não só de Santa Cruz, mas de toda a região. E puxando sardinha para o nosso lado, Celso Prado, você também pode ler os textos do Celso e da Junco no Diário Cidadão, colunistas do diariocidadão.com.br. Ô Celso, no caso do projeto da Câmara, eu queria saber mais alguns detalhes. Isso você falou sobre ficar exposto, fotografias expostas no saguão. Vai ter algum tipo também de possibilidade de consulta à documentação por parte do público em geral na Câmara de Santa Cruz? Sim, Diego, vai. O que nós vamos expor é apenas a certidão de nascimento de Santa Cruz do Rio Pardo, que são as cartas do Padre Figueira, de 1862, e uma outra de 1864, certo, com a transcrição, que a gente costuma mais chamar a foto. A certidão de nascimento. Isso, de Santa Cruz. Certidão de nascimento da Santa Cruz do Rio Pardo. Esses documentos serão expostos fisicamente. Sim. Os demais documentos camarários serão colocados digitalizados, né, no site da Câmara Municipal e na biblioteca. O aluno a pessoa interessada, o pesquisador que quiser saber a respeito da história do Legislativo santacruzense, dentro do limite nosso, evidentemente, claro, né, será colocado tudo à disposição num site vinculado à Câmara Municipal. Vai estar à disposição para pesquisa. Isso. Então, você quer ver a primeira ata de Santa Cruz, você vai clicar, vai estar ali os primeiros documentos, as primeiras brigas, né? Vamos ter as primeiras realizações. Também, né? Agora, geralmente é manuscrito, é complicado. Claro. Mas também nós vamos nos colocar à disposição para a transcrição, se necessário for. Parabéns também à presidência da Câmara de Santa Cruz, através do Cristiano Miranda, por essa iniciativa bacana. É interessante ver os nossos poderes, seja executivo e legislativo, interessados em fomentar esse trabalho que eu, pelo menos, acho fundamental, e os nossos convidados devem compartilhar do mesmo entendimento e da nossa audiência qualificada que acompanha o nosso giro de notícias sempre aqui na 104 FM. Mais alguma informação que vocês achem relevante? O Paulinho, se quiser falar algo mais da comissão que eu não perguntei, fica à vontade aí. Muito obrigado, Diego. Eu gostaria de fazer um adendo a um comentário, né, que teve um ouvinte aí da 104 que falou o quanto é prazeroso ter uma aula de história, né? Verdade. Com o Celso e com todos os membros. Agora você pensa, para mim, a honra
que tem uma aula particular, às vezes, com cada um deles, a gente agrega os conhecimentos, viu? Muito obrigado, Mas viu, nós Celso? estamos aprendendo com você também. Uma coisa muito importante, no caso da colocação do acervo, né, a Secretaria de Cultura, juntamente com o Departamento do Arquivo Geral do município, já tinha se iniciado em fevereiro, quando eu vim para a administração, também de fazer o levantamento, o processo de digitalização já está em andamento, para poder fazer tudo isso, essa estruturação, onde os nossos membros têm total acesso, tá? Uma coisa que o Celso levantou aqui, que deu um sinal totalmente positivo, a coleta de informação, né, Celso? Exato. Para quem tiver, como o Celso pediu, se quiser procurar os nossos memorialistas, também o Departamento do Arquivo Geral, a gente está lá, né? Secretaria de Cultura, a gente está justamente para atender essa demanda. Sim. Né? Aí a comissão vai fazer a avaliação, tá? Mas a família pode ter algo importantíssimo ali no acervo pessoal que também pode fazer parte, né? Colaborar. Pode ser até, né, Celso, uma peça de um quebra-cabeça que está na casa de algum familiar. Numa das entrevistas nossas, nós falávamos sobre o Antônio Inácio ou Ignácio da Silva, né? Sim. Logo em seguida, familiares me procuraram a respeito. Então, na época, falaram que não ia mexer na praça, tal, aquela coisa toda, e acabou passando um pouco batido. Sim. Nós pedimos encarecidamente se algum parente de Antônio Ignácio ou Inácio da Silva, que foi expedicionário, foi herói de guerra por Santa Cruz, herói brasileiro, Sim. Que procure a Secretaria de Cultura ou procure o nosso Arquivo Geral, Arquivo Geral, para que possa passar dados de informação, também de outros expedicionários e constitucionalistas que tiver algum documento, por favor, nos ajude nessa, que a história de Santa Cruz vai ficar muito linda. Sem dúvida. Quer complementar, Paulinho? Não, gostaria de completar que o aprendizado com todos eles, mais uma vez o agradecimento ao Celso Junco Prado, Geraldo Vieira, professor Magali Junqueira, Edilson Arcolese, aos secretários Fernando, Marina, Frednes e ao nosso prefeito Diego, o meu muito obrigado, né? E principalmente a você, Diego, por dar essa abertura, não só para os historiadores ou para a coisa pública, mas para o povo participar, que a gente depende muito da ajuda da nossa população. Claro. E deixo mais uma vez os agradecimentos aos membros seletos dessa comissão, que sem dúvida, sem eles, essa comissão não existiria, viu? Parabéns a todos vocês. Celso, mais algum recado? Fica à vontade. Não digo, eu agradeço a 104 FM, agradeço, estou até um pouco emocionado, entendeu? Que bom. Agradeço ao prefeito Diego, a equipe toda da administração. Eu estou acreditando, a coisa vai acontecer. Agora vai, Celso. Agora vai. Agora vai. Ainda é tempo de ir. Agora só mais uma curiosidade aqui, né? A gente falou daquela sua entrevista, polêmica entrevista, né? Sobre um título de cidadão santacruzense, né? Que você já teria recebido, foi sondado, né? Para receber o título. Sim, e repercutiu muito o motivo que a justificativa que você deu na época para recusar o título. Eu sei que. Eu queria que você explicasse de novo isso aí. Até gerou. E se você polêmica. pode ter mudado de ideia da entrevista para cá ou não segue com essa posição? Um amigo médico palmeirense até falou que estava na hora de eu aceitar esse título. Eu fiquei sabendo. Aí eu expliquei a ele que realmente os motivos que levaram ao convite, né? Com exceção do último, que eu acho que foi bastante sério. Sim. O primeiro foi porque eu participava da administração pública, parece que havia um interesse político nisso daí, nos anos de 1983. Depois, no outro governo, né, que antecedeu o governo Maura, eu fui convidado, mas assim, sondado pelo vereador Luiz Sérgio dos Reis. Mas aí o vereador Luiz Besson veio também e falou: com o Rui não passa, comigo passa. Opa! Por quê? Porque ele teria todo o apoio, né, político. Aí, depois, agora no governo do doutor Otacílio, final, né, fomos convidados, aí eu e a Junco convidados, né,
E a resposta que eu dei foi para todos eles. Eu não faria parte, não quero fazer parte da galeria de Paulo Salim Maluf e nem de Erasmo Dias. É isso, Celso Isso. Prado. Tá. Teve uns outros também aí mais recentes, né, que entraram nessa galeria aí de recebedores do título, né? Mas não vai ao caso também. Mas eu acho, nem é o foco da entrevista. Eu acho que aqui, é não. interessante, mas Sim. aí eu creio que o convite que me foi feito no governo Otacílio foi muito Claro. sincero, certo? Mas eu acho assim, Diego, eu tenho que mudar, Santa Cruz também tem que mudar. Claro. Não adianta nós dois continuarmos divergentes nesse ponto, né? Sim. Então, uma Câmara Municipal, respeito por ela, Claro. muito grande, entendeu? Eu acho que tem pessoas ilustres que deveriam ser lembradas como cidadãos santacruzenses, e vocês vão descobrir também, a população vai descobrir quantos nomes importantes de Santa Cruz do Rio Pardo que foram relegados ao esquecimento, que eram lembrados e depois a história não os perpetuou. Por incrível que pareça, um exemplo do coronel Marcelo Gonçalves de Oliveira, foi nome de praça ali onde é o São Sim. Benedito, né? Ele foi nome de rua, foi um dos mais importantes homem do Partido Republicano Paulista. Foi ele que trouxe esse partido para cá. Ele teve, assim, umas disputas com o coronel Botelho e, de repente, ele era nome de rua, tal, ninguém lembrava mais dele. Sim. Na época, a administração não interessava, ninguém sabia quem era e tiraram fora. Mas temos muitos e muitos, Sim, vocês são vão muitos, ver. cara. Muitos que não tiveram sequer um nome na rua, em uma Isso. rua, muito menos um título de cidadão santacruzense. Exatamente. Eu imagino, na minha avaliação, é o título máximo que o município pode outorgar enquanto homenagem, né? Título Isso. de cidadão. Então, Então, tanta gente ficou esquecida, aí tem, tipo, um Fernando Capês da vida tendo título de cidadão santacruzense. Você vê, né? isso A fase, né? General Restel, né? É um negócio... O General Restel foi também uma participação minha muito grande. Houve uma briga no Clube Caiçara em que envolveu a minha pessoa, Junco, o Antônio Francisco Zanetti também se envolveu, o Dr. Clóvis. Foi assim, uma briga de soco mesmo, né? Foi impressionante. Mas são coisas assim também que a gente errou muito, entendeu? Mas a gente quer o bem de Santa Sem Cruz do dúvida, Rio sem Pardo. Eu acho que Santa Cruz deveria arrumar um meio de homenagear as pessoas que já se foram, né? Um tipo Seito Noé, por exemplo, vamos lembrar os nossos antepassados, Sim. vamos lembrar aqueles que fizeram a história de Santa Cruz para o bem e para o mal. Claro, certo? a história é lógico. isso. Não vamos querer derrubar estátua, derrubar mitos, derrubar pessoas, porque graças a essas pessoas nós estamos aqui hoje. Sem dúvida. Certo? E temos história de rádio, temos história de jornais também, Muito nós vamos bom, chegar muito lá. bom, muito bom. Obrigado, que é isso, Celso. já tô passando. Mais uma vez, um abraço para Junco. Ela tá aí hoje? Tá, Não, só veio você, então um abraço. Leve o nosso abraço a Junco. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns em especial hoje a todos os membros da comissão. Repete o nome pra gente, Paulinho. Tem aí? Tem. Da comissão hoje está composta pelo Edilson Arcolese, Isso. Geraldo Vieira Martins Júnior, José Magali Ferreira Junqueira, Junco Sato Prado e Celso Prado. Paulinho, obrigado pela sua participação. Um Também abraço a sucesso no todos vocês. trabalho. Tudo de Muito bom. obrigado. Precisando, estamos à disposição. Muito grato. Vamos para um rápido intervalo, giro de apoio cultural. Voltamos já com o nosso programa. Uma entrevista que o Dário Miguel gravou com o representante da CPFL. A gente fala sobre as frequências